Por que Jesus pediu para dar a outra face? Esse é um ensinamento que ele nos deu no famoso Sermão do Monte. Ele diz que se formos atingidos numa face, devemos dar a outra. Esse é um ensinamento muito difícil de entender e mais ainda de seguir. Por que Jesus nos pediu isso? O presente vídeo faz parte da série O Coração do Cristianismo, onde nós estudamos temas fundamentais para a vida espiritual de qualquer cristão. Aqueles temas que têm a ver com o cerne, com o núcleo do cristianismo, com os ensinamentos de Jesus, com aquilo que ele representou e representa para todo aquele que acredita na sua missão e no seu papel como salvador da humanidade. Então vamos a esse tema. Por que Jesus pediu para dar a outra face? Isso está lá em Mateus 5, 38 a 41, conforme eu disse no Sermão do Monte, no famoso sermão que Jesus fez mais para o início do seu ministério. E diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Essa frase de Jesus, vocês ouviram o que foi dito, quer dizer, é assim que a lei estabelece, a lei mosaica, é assim que vocês vivem. E aí, normalmente, ele continua, mas eu vou dizer uma outra coisa, mas eu vou interpretar de uma outra forma. E é exatamente o que ele faz aqui. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra face. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer um te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Conforme eu disse, esse é um ensinamento difícil de entender e mais ainda de obedecer. Mas Jesus é que deu esse ensinamento. Então nós temos que obedecê-lo. Nós não podemos escolher que pedaços da Bíblia a gente quer seguir. Não é assim que o cristianismo funciona. A Bíblia está aí, a gente acredita que ela é a palavra de Deus e a gente precisa seguir o que a Bíblia fala. Então, por mais difícil que esse ensinamento pareça, nós precisamos entendê-lo e ver como fazer para segui-lo. O que Jesus está essencialmente ensinando aqui é que a pessoa não pode retribuir o mal físico, moral ou espiritual que receber como se fosse uma vingança, mesmo quando essa retribuição parecer justa. Ele está desconstruindo a tese do olho por olho, dente por dente, que é a tese que vigorava naquela época, era uma tese estabelecida no Antigo Testamento. Ele está evoluindo nesta discussão. Ele está dizendo, a gente precisa ir além disso. Isto não é suficiente. E ele faz essa desconstrução da tese do olho por olho, fazendo uma declaração surpreendente. Se você for atingido uma face, dê a outra. Se te forçarem a andar 1 milha, vai 2. Então, ele está desconstruindo aquilo que as pessoas entendiam. Ele está apontando um outro caminho. E ele está dizendo, se você puder fazer algo de positivo por alguém que te fez o mal, faça. Isso é uma coisa que não é simples. E esse ensinamento de Jesus é muito mais difícil de atender do que o célebre olho por olho, dente por dente, que está lá em Êxodo 21, 24. Parece razoável, adequado, justo, retribuir de acordo com o mal recebido. Então, se meu olho for atingido, eu atinjo um olho. Se meu dente for atingido, eu atinjo um dente. E esse mandamento já era um avanço em relação ao que se praticava antes. Porque antes era o seguinte,
me fizeram mal, eu vou lá e faço o máximo de mal possível que eu puder contra as pessoas que me fizeram mal. Então havia uma desproporção. O cara me fez X, eu faço 10x, porque eu mostro que eu sou poderoso e faço com que todo mundo tenha medo de mim. Nós vemos isso lá na célebre história da filha de Jacó, que é desonrada por um homem, e os irmãos da filha de Jacó, né, os filhos de Jacó, Simeão e Levi, vão lá e matam todos os homens da cidade do rapaz que causou a desonra. Ou seja, houve um mal feito, a desonra de Diná, que é a filha de Jacó, e a retribuição foi 100 vezes maior. Essa era a prática. Repara, Jacó vem antes de Moisés, portanto, vem antes da lei do olho por olho, dente por dente. Então, quando essa lei é dada, ela é uma lei justa, já é uma evolução daquilo que se praticava antes. E agora Jesus vem e diz: agora vocês têm que dar um passo ainda mais adiante. Não retribuam o mal. Vamos fazer melhor que isso. A graça de Deus permite que a gente faça uma coisa mais positivo. E vamos ver quais são as razões de Jesus para dizer isso. Ele tinha boas razões. Conforme eu disse, a lei do olho por olho parece justa, mas ela não é tão simples e tão justa como parece à primeira vista. Vamos ver um exemplo. Imagina que João mata o filho de José. Pela lei do olho por olho, dente por dente, José vai lá e mata o filho de João. Retribuição justa. João matou o filho de José, José matou o filho de João. Parece ter ficado tudo certo, a conta está certa. Mas imagina que João tinha um filho só e José tinha 3. João matou 1/3 da prole de José e José matou toda a prole de João. Isso é justo? Olhado dessa forma, já não parece tão justo. Então, o que ocorre na prática? Essa lei que parece tão justa, ela é de difícil aplicação. O que acaba acontecendo é que essa lei perpetua conflitos, porque há um mal, a pessoa que sofreu mal retribui, achando que retribuiu de acordo com o mal sofrido. Mas quem recebe a retribuição acha que a retribuição foi demais, foi além do mal que foi feito, porque são pontos de vista diferentes. Então, vai lá e faz mais alguma coisa para compensar. E o conflito se perpetua. É a história de João, que tinha um filho só, e José tinha 3. João mata um dos filhos de José e José mata o único filho de João. Para José, olho por olho, dente por dente. Mataram o filho dele, ele matou o filho de volta. Para João, foi desproporcional, porque José acabou com a prole dele e ele não acabou com a prole de José, e aí o conflito vai se perpetuar. Como diz o ditado, olho por olho, dente por dente, leva a gente a longo prazo a todo mundo ficar cego e todo mundo ficar banguela. Porque esse ciclo de ódio se perpetua. E nós vemos isso ao longo da história. Está até na literatura. A célebre história de Romeu e Julieta fala de 2 famílias que tinham uma rixa histórica que ninguém já nem lembrava as razões para essa rixa, mas ela existia e uns ficavam matando os outros, e no meio desse caminho, um casal de jovens se apaixona, um de cada família, e acabam passando por uma tragédia, porque as famílias não conseguem encerrar esse ciclo de ódio, esse ciclo de olho por olho, dente por dente. Então, a lei olho por olho, dente por dente era um avanço em relação ao que vinha antes, que era recebe X de mal, causa 10x em torno para que tenham medo e não façam mais nenhum mal comigo. Olho por olho já é mais justo, porque pelo menos procura adequar a resposta ao mal que foi feito originalmente. Mas também não é uma boa solução, porque ela reproduz o ciclo de ódio. E aí vem Jesus e diz: precisamos acabar com isso, porque senão, conforme eu já disse, a longo prazo todos acabam cegos, todos acabam banguela,
porque o ciclo de ódio nunca se encerra. Segundo a lógica do reino de Deus, que é baseada na graça e não na causa e efeito, é preciso agir de forma diferente. Graça significa que Deus deixa de punir as pessoas de acordo com seus pecados, ou seja, Deus não pune de acordo com o mal que elas fizeram, ou seja, Deus não retribui de acordo com o mal que elas fizeram. Deus podia aplicar essa regra de olho por olho, dente por dente, com as pessoas na punição delas, mas quando Deus introduz a graça, ele abre mão desta regra de olho por olho. E ninguém melhor que Deus para saber qual seria a retribuição justa ao mal feito. Então, alguém peca, qual é a retribuição justa para ele? Deus sabe. Então, o olho por olho, dente por dente, nesse caso, seria perfeito. Mas Deus escolhe não agir assim. Deus escolhe a graça, que é o perdão dos pecados mediante a fé em Jesus Cristo. E se o caminho passa a ser o da graça a partir de Jesus, a regra do olho por olho, dente por dente não se aplica mais. Portanto, se você entra no caminho da graça, que está disponível para todos, você precisa passar a praticar aquilo que Deus pratica com você. Como está lá no Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você quer ser perdoado? Perdoe. Então, você tem que reproduzir com o próximo a ação de Deus com você. A terceira razão para não aplicar o olho por olho, dente por dente e ir para o caminho de Jesus é que quando você faz uma boa ação para quem te fez o mal, você inicia um processo de restauração das relações quebradas. Esse bem que você vai fazer para quem te fez o mal vai surpreender enormemente quem te fez o mal, porque nunca podia esperar aquilo. E essa surpresa positiva, inicia o processo de recuperar as relações partidas. Então, essas são as 3 razões pelas quais não se deve continuar com a linha do olho por olho, dente por dente. Primeiro, porque olho por olho, dente por dente perpetua o conflito. A longo prazo, todos acabam cegos. Segundo, porque estamos no caminho da graça, e o caminho da graça não é o caminho da retribuição do mal feito, é o caminho do perdão, é o caminho da aceitação. E a terceira razão é que quando você faz alguma coisa boa por alguém que te fez o mal, você surpreende positivamente e você inicia um processo de restauração das relações afetadas. Essas são as razões pelas quais Jesus deu esse ensinamento tão surpreendente. Se você gostou, deixe um like, siga os nossos canais, compartilhe com outras pessoas para que elas possam aproveitar também esses ensinamentos, mande as suas dúvidas, faça as suas perguntas, porque tudo o que nos move é falar de Jesus Cristo, é falar do seu evangelho, dos seus ensinamentos. E que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau.